Não dá para separar nazismo, ideia nazista, de ação nazista. Dr. Kornbluth, at MIT, does calling for the genocide of Jews violate MIT's code of conduct or rules regarding bullying and harassment? Yes or no? If targeted at individuals, not making public statements. I have not heard calling for the genocide for Jews on our campus. But you've heard chants for intifada. I've heard chants, which can be anti-Semitic depending on the context, when calling for the elimination of the Jewish people. So those would not be according to the MIT's code of conduct or rules? That would be investigated as harassment if pervasive and severe. Ms. McGill, at Penn, does calling for the genocide of Jews violate Penn's rules or code of conduct? Yes or no? If the speech turns into conduct, it can be harassment, yes. I am asking specifically calling for the genocide of Jews. Does that constitute bullying or harassment? If it is directed and severe or pervasive, it is harassment. So the answer is yes. It is a context-dependent decision, Congresswoman. It's a context-dependent decision. That's your testimony today. Calling for the genocide of Jews is depending upon the context. That is not bullying or harassment. This is the easiest question to answer yes, Ms. McGill. If the Yes speech or no? If the speech becomes conduct, it can be harassment, yes. Conduct meaning committing the act of genocide? The speech is not harassment? This is unacceptable, Ms. McGill. I'm going to give you one more opportunity for the world to see your answer. Does calling for the genocide of Jews violate Penn's code of conduct when it comes to bullying and harassment? Yes or no? It can be harassment. The answer is yes. And Dr. Gay, at Harvard, does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment? Yes or no? It can be, depending on the context. What's the context? Targeted at an individual. It's severe, targeted at pervasive. Jewish students, Jewish individuals. I will ask you one more time. Does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment? Yes or no? Anti-Semitic rhetoric, when it crosses into conduct that amounts to bullying, harassment, intimidation, that is actionable conduct, and we do take action. So the answer is yes, that calling for the genocide of Jews violates Harvard Code of Conduct, correct? Again, it depends on the context. It does not depend on the context. The answer is yes, and this is why you should resign. These are unacceptable answers across the board. Você não é livre para ser anti alguém. Você não pode ser anti uma pessoa. Porque no momento que você for livre para fazer isso, você acabou com a liberdade do outro de existir. E qual liberdade que vale mais? A do outro que quer existir ou a sua que não quer que ele exista? Percebe que você ser livre para deixar o outro desistir tira a liberdade do outro de existir. Então não tem como você sustentar que alguém não possa existir. Não tem como você sustentar ser anti alguém. Ser anti-judeus, ser anti-mulheres, ser anti-negros. Você não pode ser anti nenhum outro ser humano. E quando você faz isso, você não está respeitando a liberdade do outro. Você está impondo apenas a sua. E por que a sua liberdade tem que valer mais do que a do outro? Percebe que então não é uma discussão sobre liberdade, é uma discussão sobre força. Ou sobre aquele que pode mais. E um ambiente onde um pode mais e o outro pode menos, não é um ambiente livre. A não ser que você seja o mais forte, mas por um tempo, porque você não vai permanecer naquele lugar sendo livre, sendo o mais forte para sempre. Então não existe a ideia de liberdade de expressão na negação do outro. Você não pode ser contra o outro. E aí você fala assim, não, mas espera aí, você está dizendo que é liberdade de expressão, só falar que eu sou contra o outro, não agir. Tem alguns problemas nessa suposta, nesse suposto argumento. O primeiro deles não dá para separar o nazismo da ideia com a ação. O nazismo não existiu como ideia. Ele nasceu como ideia e ele virou um projeto de extermínio e de genocídio. Aliás, a palavra genocídio ela nasce depois do Holocausto, depois do projeto nazista.
Não dá para separar nazismo, ideia nazista, de ação nazista. A ideia nazista virou ação nazista. E isso existiu no momento da história desse jeito e exterminou as pessoas, exterminou o povo judaico. Então nós não temos como separar essas coisas. Aí você fala assim, ah não, mas e se eu só achar e eu não fizer aquilo? Você não pode achar coisas ou falar coisas mesmo que você não faça. Por quê? Eu não posso e ninguém pode ameaçar o outro de morte, porque isso é crime. Você ameaçar a vida de uma pessoa, você tirou a liberdade dela. Qual liberdade? A liberdade de você estar em paz, de você viver, andar na rua em paz. Por que você não está mais em paz? Porque você foi ameaçado. Alguém te disse que vai te matar. Você não consegue mais viver livremente, você não consegue estar na sua plenitude. Uma ameaça é um crime. Se o seu discurso, a sua suposta liberdade de expressão, ela ameaça a existência de outros, ela não é liberdade de expressão. Ela é a retirada do direito de liberdade mais básico do outro, que é o da vida. Então, sobre todos os pontos de vista, argumentativos, filosóficos, teóricos e conceituais, essa ideia não para de pé. O que não para de pé? Você não pode dizer que você vai tirar a vida de alguém. Essa ideia, ela não pode ser dita, ela não pode existir. A menos que você queira viver na terra do vale tudo, sem respeitar o direito dos outros e sem viver em comunidade, em sociedade. O que nós não estamos mais nesse momento. Nós chegamos no momento onde nós queremos viver todos juntos. E como que você vive com todo mundo respeitando todas as liberdades? A minha de viver, de existir, e a suposta sua de não querer que eu exista. Incompatíveis, elas não existem. O jeito pra gente preservar a sua liberdade de existir e a minha de existir é a gente banir a suposta liberdade de você tirar a existência do outro. Seja isso na fala, com a ameaça, ou seja isso num projeto como o nazista, que não separa fala, ideia, pensamento de ação, porque ele existiu e ele nasceu com uma ideia que virou aquilo.